Velho Nerd na área, diretamente aqui da Kryptonita HQs, hoje com uma presença ilustríssima entre nós. Não estou falando do Alan Fernandes, que sempre está presente nos vídeos, e sim do Célio Secari, que é autor de quadrinhos, ele roteiriza histórias em quadrinhos, e passando por aqui o Célio resolveu deixar presentinhos para o Velho Nerd. Esses presentes estão na mão do Célio. Tudo bem contigo? Perfeito. Primeiro te apresenta, para quem não te conhece, tem gente que já leu o teu quadrinho e está acompanhando os nossos materiais, lançamentos da editora Mino, mas aqui temos quadrinhos independentes e temos um fanzine. Já o Alan, que intermediou essa entrevista, vai falar com a gente. Então, dê o ar de sua graça aqui na Kryptonita e se apresente para quem está te conhecendo agora, Célio. Bom, eu sou o Célio, eu sou roteirista, comecei com o Garotos do Reservatório, pela Mino, daí fiz alguns gibis independentes, fiz alguma coisa com a Script e agora estou lançando o livro novo pela Monstra. Ou seja, já existe uma série de publicações tuas e gente que já vem te acompanhando há algum tempo. Uma dessas pessoas é o Alan, que está aqui, que pode falar um pouquinho do que ele já leu dos teus materiais. Eu estou conhecendo o teu trabalho agora, já estou ansioso para ler e resenhar esses quadrinhos que você presenteou, o Velho Nerd. E eu vou perguntar logo para o Alan, né? Como é que é, Alan, a tua experiência com os materiais do Célio? O que você já leu e por que é tão bacana esse momento aqui, né? Conhecendo um autor, alguém que está na cena das HQs, produzindo, não desenhando, mas roteirizando, que é um trabalho importantíssimo. Pois é. Alô, gente, tudo bom? Eu brinco assim, que o Célio é um dos paulistas que veio parar aqui no Norte, né? Só isso já é outra história, pelo que a gente já conversou. Mas assim, eu pude ler algumas HQs do Célio e eu gostei muito. Recentemente eu até peguei uma com ele, que é Os Garotos do Reservatório. Eu comprei no Mino Day e foi uma HQ muito interessante. Eu vi, parecia um filme. E aí eu brinquei com ele, que eu disse, olha, mas o elogio que eu posso te fazer depois de eu terminar de ler a HQ é que eu preciso tomar uma cerveja, eu preciso beber alguma coisa depois que eu terminei ela. Que é uma HQ pesada, é uma HQ nua e crua. Eu li, por exemplo, algumas coisas do Célio que eu gostei muito, como essa HQ aqui, que eu falei pra ele. Ela me lembrou muito dois filmes, que é um livro e um filme, que é o A Letra Escarlate e o Demons, que é aquele filme maldito em inglês, bem interessante. Aí eu gostei muito, mas vamos deixar o Célio falar. E aí eu te pergunto, Célio, pelo que eu já li das suas HQs, elas têm um teor realista, com um leve cinismo, um leve ar fantástico. Inclusive, tem uma HQ dele, da Ragu, que tá naquela coletânea Ragu, que é fotografada toda aqui na Praça da República. Ele pegou, mandou pro desenhista e fez. Ele mostrou isso, eu achei do caramba. Então eu te pergunto assim, quais são tuas principais influências para fazer esse tipo de quadrinho? Cara, em termos de influência, eu acho que fica mais Paul Auster. Eu tenho muita influência do Hunter Thompson, certo? De vários escritores assim e diretores também que você vai pegando. Você vai pegando de várias áreas. É óbvio, eu leio quadrinho pra caramba, tô sempre comprando quadrinho, mas as influências elas vêm de áreas diversas, né? De coisas que você consome. E quando a gente fala, Célio, do que a gente tem em mãos aqui, temos o Churros, é isso, né? Perfeito. Célio Secari e Felipe Nunes, o desenho do Felipe Nunes, um breve relato sobre o fim dos tempos e sobremesas que o precedem. É uma sátira? O que você quis dizer aqui nesse fanzine, Célio? Então, não é bem uma sátira, foi algo que aconteceu comigo, não o fim dos tempos, né? Mas... De certa forma, a gente vai vivendo esse fim dos tempos, né? Mas é algo que... foi um tipo de experiência que eu quis pegar e passar em cima de um sketch e tal. O Anoitecer das Rosas. Esse quadrinho em PB tá aqui, é um lançamento independente, dá para abrir aqui. Não foi lançado por nenhuma editora. E como é que é trabalhar nessa cena independente também, Célio? Como é que você consegue chegar até o momento em que um quadrinho desse consegue ir para as mãos dos leitores que muitas vezes ficam esperando
o lançamento pelas editoras, mas nem sempre é assim que acontece, né? Então, algumas vezes você faz quadrinhos independentes e daí você pega e tem as feiras e você tem vários lugares para você pegar e tá vendendo isso. E foi exatamente o que eu e o Azeitona a gente fez, entendeu? A gente pegou e falou assim, não, a gente vai desovar dos eventos e tal, e daí pandemia, bum, na mesma época. Ele foi lançado antes da pandemia. Ele foi lançado exatamente no dezembro que começou a pandemia. Caramba! E aí é muito legal a gente perceber também, né, Alan, que muitas obras, nesse momento da pandemia, acabam, sem querer querendo, conectadas com esse momento assombroso que a gente viveu e ainda vive, de certa forma, né, com as consequências do que foi a pandemia. Tem conteúdos que conversam com essa época e foram exatamente lançados nesse período. Né? Pois é, eu acho muito legal isso, que você vê... Se a gente for citar outras HQs de autores nacionais, tem a Confinadas, que é sobre a pandemia. Você tem aquela do Guilherme de Souza, que ele ficou no hospital, é o relato dele. Você tem várias HQs assim. Eu acho legal como os escritores... Isso vai fazer a minha pergunta. Como os escritores captam o momento deles. Então eu te pergunto assim, Célio, tu já tá há uns 2 anos em Belém, né? Ou mais. Tu já me falaste algumas coisas disso, mas eu queria que tu dissesse o que vir pra cá afetou nos teus textos e o que tu absorveu daqui. Como eu já falei, tu pegou referências da Praça da República pra mandar pro desenhista numa HQ e eu achei o máximo. Agora, o que te tá aqui em Belém, no norte, ter essa mudança de realidade, de uma outra cidade, de cultura, te trouxe para o teu trabalho? São influências diversas, né? Que você vai captando e vivências diferentes que você vai tendo do que você teria em outro lugar, certo? Eu acho que, tipo, uma grande mudança para mim é mudar de solteiro para casado, de ter várias responsabilidades que antes eu não tinha, entendeu? Então, toda a sua visão de vida muda e o lugar faz parte disso também, entendeu? Você sente uma diferença do lugar. Aqui no Pará você tem lugares lindos, caras, e com histórias maravilhosas, entendeu? Então tem muita coisa a ser explorada. Sem dar spoiler, mas tu já me falou que tem projetos, não precisa falar nome, nada disso, mas tu tem projetos de pegar histórias, pegar coisas daqui e ambientar histórias um pouco com o pé daqui, né? Então, faz parte do... com certeza isso vai acontecer exatamente por eu estar morando aqui, né? Se eu tô aqui, isso vai estar me permeando o tempo todo. E a gente pode falar, assim, com muito carinho do que tem sido produzido na nossa cena paraense de quadrinhos, quando a gente fala do que sai daqui, né, com a nossa imagem, com o nosso regionalismo e chega a outros mercados. Não... Por isso, eu vou puxar um quadrinho aqui, não exatamente por ser proposital, mas por coincidência a gente tem o Brag Story aqui do G. Daut, aqui na Kryptonita, que tem retratos muito crus da nossa região e que inspiram também autores como vocês da cena independente ou que estão aparecendo já com editoras como Amino, enfim, a gente ter o Pará nos quadrinhos. Para você que está passando pela Kryptonita, tem materiais assim, pode chegar algum material do Célio aqui também, e a gente fica muito feliz, né, Alan, de poder ter esse intercâmbio com a galera que vem de fora, que já se sente paraense como Célio, como El Gidaut, como outros autores também. Eu acho muito legal a gente poder ter essa oportunidade de entrevistar autores, de falar um pouco. Que aí eu queria te fazer só uma última pergunta pro Célio, que é a seguinte: já que tu estás como roteirista há alguns anos, você tem projetos em outras áreas também, eu queria te perguntar assim, qual é a dica que tu dá para quem quer trabalhar nesse mercado? E se tu reafirma isso? Para escrever HQ, não é ler HQ, você tem que ler muito além. Sim, você tem que ter uma leitura ampla, não só de livros, mas uma leitura ampla do mundo, e daí você vai olhar a sua história e ver o que funciona para a sua história ou não. Não necessariamente essa história precisa... O que vai funcionar na sua história é o formato de HQ. Você entendeu? Às vezes, alguma técnica que você pega numa prosa, ou que você pega num filme ou num teatro, vai funcionar para você contar a sua história. É isso. Entendi. Não, é só aquilo. Qual é a dica que tu dá pro pessoal começar? Eu quero publicar minha primeira história. Como é que eu faço? Para roteirizar, seria ela conhecer bem a história dela, certo? A estrutura da história dela, ela
vai seguir do quê? Da maneira que ela conta aquela história. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, eu tenho uma ideia excelente, daí eu não quero falar. Entendeu? Você fala, pô, não vou falar pra ninguém roubar a minha ideia, etc. Esse é o pior erro que você pode falar, porque, tipo, o Alan sabe que quando eu pego e paro com ele, eu fico horas falando da minha ideia. E daí depois, se eu for falar um outro dia, essa ideia já vai ter melhorado um pouco. Exatamente por eu estar falando ela. Porque, na verdade, o que a gente faz, seja em quadrinho, seja em filme, é contar histórias. Então, quanto mais você conta a história, mais você descobre ela. Mais você descobre a própria história. Então, você contando ela e contando ela, ela vai crescendo dentro de você. Perfeito. Muito obrigado, Célio Secário, pela tua participação aqui. Só relembrando, eu já estou feliz da vida porque eu consegui essas 2 edições. Esse aqui é quadrinho independente, O Anoitecer das Rosas, Célio Secário, desenhada pelo João Azeitona. E temos aqui um fanzine que é o Churros, que é com o Célio Secário e o Felipe Nunes. Obrigado pela tua presença também, Alan, ao Célio. E olha, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se você já conhece o trabalho do Célio. Ativem o sininho para que vocês sejam notificados sempre que vídeos como esse forem trazidos aqui no nosso Velho Verso. Obrigado, Alan. Obrigado, Célio. Valeu, cara. Obrigado aí, gente. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Célio. Valeu, Ronaldo. Obrigado, Célio. Sucesso Ronaldo. sempre. Até mais. Valeu. Falou, galera.